mais um vídeo aqui, e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a possibilidade de fazer a mudança do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. Outra coisa também que muitas pessoas têm dúvidas: será possível receber aposentadoria por invalidez sem antes ter recebido o auxílio-doença, o benefício temporário, que é o auxílio-doença, e a aposentadoria por invalidez, benefício permanente? Como fazer a mudança desse benefício temporário para o benefício permanente, que é bem mais vantajoso, e eu vou estar falando aqui o porquê. Muitas pessoas falam: é possível você receber a aposentadoria por invalidez sem antes ter recebido o auxílio-doença. Realmente não impede que o INSS, um perito em uma avaliação, em uma perícia, te conceda a aposentadoria sem antes você ter recebido o auxílio-doença. Isso é possível. Isso não impede que o perito te conceda a aposentadoria, porque antes você não recebeu o auxílio-doença. Se afastou do trabalho, não está conseguindo trabalhar, tem um problema de saúde que está incapacitando de realizar as atividades. Vai realizar a perícia no INSS. Será que é possível isso acontecer, se aposentado em uma primeira perícia? É possível, mas na prática não se vê isso. Na prática, o que acontece é: primeiro a pessoa recebe o auxílio-doença, ali comprova a incapacidade para o trabalho, e depois de algum tempo recebendo auxílio-doença, pode ser convertido em aposentadoria por invalidez. Isso é o que vê na prática, mas nada impede de você ser aposentado em uma primeira perícia. Mas, infelizmente, mesmo a pessoa tendo o direito de receber a aposentadoria por invalidez na primeira perícia ali, sendo constatado, mesmo que a pessoa esteja incapacitada de realizar suas atividades total e permanente, mesmo assim dificilmente acontece se conseguir o direito à aposentadoria. Dificilmente isso vai acontecer. Na prática, como eu estou falando, primeiro recebe o auxílio-doença, aí se no caso a incapacidade ali de temporária ali acabar se agravando e ficar permanente, de temporária ficar permanente, ou se a pessoa não conseguir se recuperar e já está recebendo auxílio-doença há muito tempo, aí pode ser convertido em aposentadoria por invalidez. Para você entender, na prática, no INSS, o que mais acontece é: a pessoa recebe o auxílio-doença por um tempo ali e tal, depois de algum tempo recebendo auxílio-doença, o benefício é cortado, mesmo a pessoa, muitas das vezes, sem ter condições de voltar para o trabalho. Às vezes, a incapacidade da pessoa, infelizmente, de temporário virou permanente, agora é permanente, e infelizmente não é concedido o benefício. No caso da aposentadoria, que dá direito ao benefício, a aposentadoria dá direito àquelas pessoas que está incapacitada de trabalhar total e permanente. Então a pessoa ali não tem condições de voltar para o trabalho e tal, e o benefício é cortado, o auxílio-doença, e não é convertido para aposentadoria por invalidez. E a pessoa procura a justiça, procura um advogado previdenciário, entra com um processo judicial, junta toda a sua documentação e na justiça consegue comprovar o direito à aposentadoria por invalidez. Isso acontece muito. Ou na perícia do INSS o auxílio-doença é cortado, sendo que a pessoa não tem condições de trabalhar ainda, e na justiça a pessoa consegue o direito a continuar recebendo o auxílio-doença. Na verdade, na prática, é o que eu sempre falo aqui: para você conseguir a aposentadoria por invalidez no INSS é muito difícil. O benefício que o INSS mais paga, sendo aí perícias sendo realizadas lá na agência do INSS, é o auxílio-doença, o benefício temporário. Como eu acabei de falar, muitas das vezes o benefício auxílio-doença é cortado, a pessoa procura a justiça e consegue comprovar na justiça o direito a receber ou o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Então, para você entender que, em regra, você pode até conseguir uma aposentadoria por invalidez. Digamos que surge ali um problema de saúde, você não consegue trabalhar, se afasta do trabalho e vai passar por perícia no INSS. Em regra, você pode ter se aposentado na primeira perícia, mas na prática
não acontece. Na prática, eu mesmo nunca vi isso acontecer na prática. O benefício que vai ser concedido ali é o auxílio-doença, mesmo seja um caso para aposentadoria por invalidez. Aí depois de algum tempo ali, se não for constatado a sua melhora, se você não se recuperar do seu problema de saúde, se o problema de saúde, como eu já falei aqui, se agravar tal, e não existe possibilidade de você voltar para o trabalho, nem ser reabilitado em outra atividade, aí o INSS pode te conceder aposentadoria por invalidez. Mas é bem difícil. Pode acontecer em alguns casos, a pessoa consegue, quando está com um problema de saúde sério, não de forma alguma tem condições de voltar para o trabalho, nem ser reabilitado em outra atividade, aí pode ser convertido do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, mesmo no INSS. Então o que mais acontece é a pessoa está recebendo o auxílio-doença, aí como o auxílio-doença é um benefício temporário, tem uma data prevista para ser encerrado. Durante os últimos 15 dias ali, a pessoa não se recuperou, aí pede a prorrogação do auxílio-doença. Infelizmente, muitas das vezes, o benefício é cortado, sendo que a pessoa não tem condições de voltar para o trabalho ainda, e nem ser reabilitada em outra atividade. Às vezes, é caso para aposentadoria por invalidez, como eu já falei, que é o benefício permanente, e o benefício é cortado. A pessoa se vê numa situação, não tem como trabalhar, procura a justiça, um advogado previdenciário, e através de uma ação judicial consegue comprovar o direito, na maioria das vezes, seja o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Mas, lógico, não estou falando aqui que todo mundo que entrar com processo judicial contra o INSS vai conseguir comprovar o direito. Lógico que não estou falando isso. Vai depender da análise do perito judicial, você vai passar por uma perícia judicial, aí tem a decisão do juiz, mas na maioria dos casos, a pessoa com uma boa documentação, não tem condições de trabalhar, na maioria dos casos consegue sim comprovar o seu direito através de um processo judicial. Outra situação que acontece às vezes também, a pessoa está recebendo o auxílio doença e às vezes em uma perícia ali, a pessoa, depende, às vezes o perito avalia ali, a pessoa até tem condições de voltar a realizar suas atividades, voltar para o mercado de trabalho ou ser reabilitado em outra atividade, mas às vezes a pessoa ficou com uma sequela de um acidente, de uma doença ocupacional, e às vezes é até direito para receber o auxílio acidente, que é um benefício indenizatório, quando a pessoa está com uma sequela, ficou com uma sequela, seja de um acidente ou de uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, e no caso já tem condições de voltar para o mercado de trabalho, mas ficou com uma sequela, então teria que ser revertido o auxílio-doença para um auxílio acidente, que é um benefício indenizatório, que é a metade do valor do auxílio-doença, e a pessoa pode continuar trabalhando. Então, e dificilmente o INSS faz essa conversão também, do auxílio-doença para o auxílio-acidente. Normalmente nega, corta o auxílio-doença e a pessoa volta para o trabalho com sequela, e para requerer esse direito do auxílio-acidente, só através da justiça. Então, para você entender que no INSS é complicado, é difícil, é muito difícil. Então, na prática, o que acontece é o benefício mais concedido é o auxílio-doença. Em alguns casos, bem raros mesmo, pode conseguir uma aposentadoria por invalidez dentro do próprio INSS, mas nos casos aí que a gente vê no dia a dia, quem consegue aposentadoria por invalidez é através de um processo judicial. O benefício é negado no INSS, na maioria das vezes o auxílio-doença, e na justiça a pessoa consegue comprovar a incapacidade não temporária e sim permanente. Incapacidade total e permanente que dá direito à aposentadoria por invalidez. Beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. O intuito aqui sempre é estar te ajudando, tirando tuas dúvidas. Você que vai passar por perícia no INSS ou que seja através de um processo judicial e tem dúvidas relacionadas aí aos benefícios aí por incapacidade para o trabalho, os mais pagos aí no caso do auxílio-doença e também, em alguns casos, aposentadoria por invalidez. Beleza? Boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo.